Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao meu canal, nosso canal Severino Breda, Direito e Teologia. Hoje, 25 de dezembro, Natal, dia em que se comemora Natal, o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, mais uma vez, eu quero trazer mais um vídeo aqui para os nossos inscritos. Para aquele que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, se inscreva, toque no sininho para continuar recebendo novas notificações e novos vídeos e continue prestigiando os nossos vídeos. Esse canal tem como propósito abordar temas com relação a direito, a teologia, a finanças pessoais, sobre educação, enfim, é um canal bem diverso, mas eu resolvi colocar o nome Direito e Teologia, que são os temas que eu mais abordo. Mas ultimamente eu tenho abordado mais temas relacionados à educação, a concursos públicos. E hoje eu quero falar justamente sobre isso, concursos públicos. Por que concursos públicos? Já que eu trabalho como autônomo e no último semestre eu trabalhei como professor. Bom, há muito tempo, quando eu fiz a faculdade de Direito, o meu objetivo sempre foi prestar concurso público. Eu nunca tive o objetivo de me tornar um advogado, um jurista. O meu foco sempre foi prestar concurso público. Por quê? A maioria dos concursos na área fiscal, área trabalhista, previdenciária, envolvem disciplinas de direito e contabilidade. Por exemplo, auditor fiscal da Receita Federal. A maior parte das disciplinas são de contabilidade e direito. Direito tributário, contabilidade tributária, auditoria, perícia. Então, tem muita relação esses cargos com os cursos de direito e contabilidade. Por exemplo, para auditor da Previdência Social também, temos muitas disciplinas na área jurídica e na área contábil. Então, por isso que eu resolvi fazer o curso de Direito. Também pelo fato de, logo após eu ter me formado em contabilidade, eu tinha muita dificuldade de interpretar as leis, principalmente as legislações tributárias. A gente se depara com um texto jurídico e existem muitos termos técnicos que a gente não consegue compreender. E também pelo fato de, na época, eu estar trabalhando no Fórum, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, como concursado, no cargo de auxiliar distribuidor. Quando faltavam apenas 2 meses para eu me efetivar, eu pedi exoneração. Por quê? Porque eu já estava formado em contabilidade, eu tentava um trabalho na minha área e não conseguia, porque meio período era difícil alguém arrumar um emprego para mim durante meio período. Então, tomei a decisão de pedir exoneração e fui trabalhar na área contábil. Logo de início, meu salário já dobrou. Eu ganhava, na época, na faixa de uns 2 salários mínimos. Na área contábil, eu já comecei ganhando 4 salários mínimos. É como se fosse hoje aí R$6.000 na área contábil. Então, para mim foi muito bom, não me arrependo. Claro que concurso público, existe uma questão da estabilidade, né? Então, acredito que a maioria das pessoas procura uma estabilidade. Mas já até está se cogitando quebrar essa estabilidade. Eu, particularmente, sou contra quebrar a estabilidade do servidor público. É um direito já adquirido há muito tempo, está na Constituição Federal. Então eu acho meio difícil, meio complicado quebrar a estabilidade. Mas por outro lado também, a questão da estabilidade do servidor público faz com que ele fique acomodado. Então o servidor, depois que passa o estágio probatório, ele acaba se acomodando e não desempenhando de forma adequada. Eu sou a favor da estabilidade, mas desde que haja um acompanhamento e um processo de avaliação de desempenho. Então, eu acredito que o profissional, mesmo ele tendo estabilidade, mas se ele não ter um bom desempenho, ele deve ser exonerado. Então, se ele não está prestando um bom serviço à sociedade,
não há como o governo ficar arcando com as despesas desse servidor se ele não está mais interessado em desempenhar aquela função. Ou então, remaneje ele de função, de cargo, de setor, para que ele melhore o seu desempenho. Então, é dessa forma que eu penso. Mas voltando aqui à questão dos concursos públicos, por que a maioria das pessoas procura os concursos públicos? Porque trabalhar para o governo é muito bom. Por quê? A questão do salário em dias, né? Feriados, existem muitos feriados no nosso calendário, né? Então, sábado e domingo não se trabalha, os feriados durante a semana, as datas comemorativas de final de ano, e alguns órgãos entram em recesso, aí praticamente durante 30 dias no final do ano, principalmente na área judiciária, ficam apenas as questões mais urgentes, os atendimentos mais urgentes, né? Então a maioria entra de recesso. Por exemplo, para quem é professor, eu estou 6 meses como professor e estou de férias remuneradas, férias coletivas. Por quê? A minha escola entrou de recesso dia 17 e eu retorno somente dia 17 de janeiro. Então, existem essas vantagens, né? Essas vantagens de você ter férias de final de ano, férias na metade do ano, as férias de julho. Geralmente os professores têm as férias de julho. E a questão salarial também. Existe, na área do magistério, existe plano de carreira. Você começa, o professor, se ele é concursado, ele começa com a graduação, depois se ele tem uma especialização, um mestrado, um doutorado, após o estágio probatório, ele começa a ganhar de acordo com a titulação. Graças a Deus, na secretaria que eu estou lotado, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso, que é onde oferece os cursos técnicos de ensino médio, eu não sou concursado, tenho um contrato de 2 anos e eles estão pagando pela minha titulação. Se eu estivesse lotado na Secretaria de Educação, eu estaria ganhando apenas como graduado. E se eu tivesse, talvez, alguma especialização, talvez eles nem levariam em consideração os contratados, né? Agora, os concursados na Secretaria de Educação, eles começam a ganhar de acordo com a titulação somente após o estágio probatório de 3 anos. Então, eu acho um pouco ruim isso aí. O professor, ele toma posse, ele faz muita dificuldade para que ele passe no concurso público, e aí quando ele vai trabalhar, somente após 3 anos que ele vai ganhar de acordo com a titulação dele. Eu sou praticamente contra esse sistema, mas vai fazer o quê? Se você quer se efetivar, tem que passar por essa fase, né, de 3 anos, né? A fase das vacas magras, né? Vai ter que ganhar como graduado, e depois, se você tem um mestrado, um doutorado, daí após 3 anos que você começa a ganhar de acordo com a sua titulação. E graças a Deus, onde eu estou, não tem isso, né? Já comecei ganhando como doutor. Tenho um doutorado em Ciência da Religião, apesar que não tem relação com a área que eu estou lecionando, mas eles levam em consideração a minha titulação. Então, isso é muito bom para quem está como contratado e está ganhando como doutor, né? Então, existe uma tabela, tanto a Secretaria de Ciência e Tecnologia quanto a SEDUC, existe uma tabela, a tabela é um pouco semelhante, de acordo com a titulação, graduação, especialização, mestrado e doutorado. E para lembrá-los, dentro em breve estará sendo publicado o edital da SEDUC, Secretaria de Educação do Mato Grosso, concurso para professores. Então você que é formado na área do magistério, disciplinas da área de ensino, licenciatura, que você que tem uma licenciatura, e você que é bacharel, que não tem uma licenciatura, faça uma formação pedagógica. Vai depender muito do edital, se o edital vai aceitar formação pedagógica ou não, né? Então, vai depender muito do edital. Então, aproveite e comece a se preparar. Existem alguns cursos preparatórios que você pode ingressar e começar a estudar para o concurso da SEDUC. Dentro em breve também estará saindo o concurso da SEDUC do Pará. Também lá o salário deles é muito bom.
Só que lá o custo de vida também é alto, né? Quanto mais distante dos grandes centros o estado, maior o custo de vida, né? Mas o salário lá é compatível com a profissão. Então muitos falam assim, professor ganha mal. Eu não acredito que o professor ganha mal com relação a outras profissões. Eu acredito que tem muitos professores que começam a lecionar e eles se acomodam e não procuram se qualificar. Então, se você é professor, existe um piso a nível nacional, parece que foi, salvo engano, foi estabelecido agora recentemente, dá em torno de R$ 4.800 o piso nacional, mas cada estado tem a sua tabela. Então, existe uma tabela de progressão, progressão funcional. Qual é a atividade que tem essa progressão? Na área privada, geralmente, não se tem. O cargo tal cargo e você vai ganhar valor X. Talvez você possa ganhar um pouco mais de acordo com o seu desempenho. Mas geralmente, cada profissão na área privada existe um valor, uma média salarial. Não há uma possibilidade de você ganhar mais além daquilo ali. Então, só se você tiver uma amizade muito boa com o dono da empresa e você tiver um camarada lá que pode te ajudar, ele pode te pagar um salário melhor. Salvo o contrário, vai ser aquele salário pelo resto da vida. Enquanto que na área pública existe a progressão, o plano de carreira. Tanto o servidor da área técnica quanto o servidor do magistério. Então, eu acredito que a área pública ainda está sendo uma boa opção de trabalho. Apesar eu, por exemplo, trabalho como contador, mas exerço uma outra atividade como professor na área pública. Então, para mim, está sendo muito bom, está sendo uma boa experiência e é um complemento da minha renda como autônomo. Então, ajuda muito, claro. Em épocas de recessão econômica, por exemplo, na minha atividade, o primeiro semestre é muito bom. Nós temos o período de março, abril e maio, que é a época de declaração de imposto de renda, onde tem um fluxo de trabalho maior, a gente consegue ter uma renda melhor. Mas no segundo semestre já dá uma caída, já cai o nosso rendimento. Aqui na minha cidade, que é uma cidade praticamente agrícola, é uma cidade agropecuária, agrícola e pecuária, algodão, né? Soja, milho, pecuária é bem pouca. Há uma queda nas receitas devido ao preço dos produtos agrícolas. Os produtores dão uma segurada na venda e o dinheiro não circula no comércio local. E isso acaba prejudicando todo mundo em cadeia. Não circula o dinheiro, não há uma procura pelos nossos serviços. Eu presto serviço de assessoria para micro e pequenas empresas, microempreendedores individuais. Então, existem épocas que há uma procura bem maior do nosso serviço, primeiro semestre. O segundo semestre já dá uma queda. Então, para mim, veio bem a calhar, porque houve um complemento da minha renda. Então, não tenho que reclamar. Mas então é isso aí, pessoal. Existe o concurso público, né? Que é uma opção para quem quer seguir a área pública. Existe o concurso nacional unificado para aqueles que querem seguir carreira na área pública. Existem vários cargos e em vários órgãos você pode prestar concurso público. Se você não conseguir aprovação para um órgão, você consegue para um outro órgão naquela mesma função. E existem algumas regras, né? Existem várias regras com relação ao concurso nacional unificado. Uma hora eu vou fazer um vídeo especialmente só falando sobre o concurso nacional unificado. Eu vou me inteirar das regras, ainda estudei muito como funciona. Eu prefiro fazer mais os concursos locais. Por exemplo, para quem é contador, para quem é administrador, bacharel em direito, existem muitas vagas nas prefeituras. É uma dica que eu dou aí. Quem quiser trabalhar em prefeituras também o salário não é ruim. Por exemplo, agora recentemente eu vi um edital lá em Sinop, o salário de um contador, 10 mil e poucos reais. Não é, puxa, que baita salário, mas
numa área pública efetiva, né? Então, para quem, por exemplo, quem recentemente se formou e passar num concurso público desse, já está começando ganhando bem, né? Então, não há o que reclamar com relação ao salário. E vai adquirir uma boa experiência na área pública. Então, a dica que eu dou também, se você puder desempenhar uma atividade na área privada e na área pública, porque isso tudo, em alguns processos seletivos, contam pontos. Por exemplo, recentemente eu participei de um processo seletivo, na mesma secretaria que eu estou lotado, né? Lá pedia experiência na área pública, ou como professor, ou como um servidor público nessa área específica, na área de contabilidade. Eu nunca trabalhei nessa área, a área de contabilidade pública. A área que eu exerço é de contabilidade privada, mas existe a possibilidade de você trabalhar como contador numa prefeitura, que é uma área pública, ou num órgão específico do governo, tanto estadual quanto federal, ou local, né? Ou municipal. Então, existe essa possibilidade de você exercer na área de contabilidade pública, que é um pouco diferente. Existem leis que regem a contabilidade pública de uma forma e a lei que rege a contabilidade privada de outra forma, que é, por exemplo, a lei que rege a contabilidade privada é a lei das sociedades anônimas, a lei 6.404/76, enquanto que a lei que rege a contabilidade pública é a lei 4.320 de 1964. Então são leis um pouco diferentes e os objetivos são um pouco diferentes, mas está dentro da contabilidade. Então existem essas opções de você atuar tanto na área privada quanto na área pública, e isso tudo conta pontos em processos seletivos. Então o processo seletivo que eu fiz contou pontos na área pública, na área como professor e na área privada. Então na área privada eu anexei uma declaração dizendo que eu trabalho como contador já há um bom tempo, né? E eu peguei a pontuação máxima e a prova de títulos também. Uma dica que eu dou também para quem quer passar no concurso público com salário bom e bem concorrido: estudem, façam uma especialização, façam um mestrado, façam um doutorado, porque na prova de títulos é que vai haver o desempate. Ou de repente, por um ponto, você fica na frente, você é aprovado, você fica em primeiro lugar. Então, a prova de títulos ajuda bastante. E de preferência, a dica que eu dou: se você quer passar, por exemplo, num concurso para contador, faça dentro da sua área específica. Não fique fazendo mestrado e doutorado em outras áreas. Siga uma sequência. Apesar que hoje não existe essa exigência. Você pode ser formado em administração, em ciências contábeis, direito, fazer mestrado, doutorado em outras áreas. Mas o seu currículo fica um pouco desfocado, como é o meu caso. O meu currículo está um pouco desfocado. Eu tenho que dar uma ajeitada, eu tenho que dar uma maquiada no meu currículo. Por quê? Porque eu sou formado em ciências contábeis, direito e teologia. Tenho mestrado em teologia, doutorado em ciências da religião. Então, um cara que encaixa aqui é na área de teologia, no meu currículo. Eu tenho um bacharel em teologia, mestrado em teologia, e o doutorado em ciências da religião, que já é um pouco diferente da teologia. Ciências da religião já é uma coisa mais aberta, não é mais fechada dentro da teologia. Então já ficou um pouco fora da minha área, mas está dentro da área de humanas. Enfim, está dentro da área de humanas. Por exemplo, eu tenho graduação em direito, eu não tenho mestrado em direito, eu não tenho nenhuma especialização na área jurídica. Então, se eu for prestar um processo seletivo na área jurídica, eu já estou em desvantagem. Por quê? Eu não tenho nenhuma especialização na área jurídica. Então eu teria que fazer uma especialização ou um mestrado. E eu estava, aliás, fazendo doutorado em ciências jurídicas lá na Argentina. Tranquei, porque eu peguei as aulas, né? Então, há um período de trancamento, mas eu pretendo retornar e concluir. Mas quando eu concluir o meu doutorado em ciências da religião, eu vou fechar direito e doutorado. Outra coisa, ciências contábeis. Eu sou formado em ciências contábeis e eu tenho uma especialização em gerenciamento de micro e pequenas empresas. Somente.
não tem mestrado, não tem doutorado em ciências contábeis. Então, para o meu currículo, se eu for prestar um concurso na área de contabilidade, eu teria que ter um mestrado ou na área de administração, ou um mestrado ou um doutorado na área de administração ou ciências contábeis. Por quê? A maioria dos editais estão exigindo a titulação com relação ao cargo que você está prestando concurso. Então, uma coisa que eu estive observando recentemente. Antigamente, alguns anos atrás, uns 5 anos atrás ou mais, bastava você ter um título, já contava pontos. Hoje não. Hoje, a maioria dos editais para professores, editais para a área técnica, estão exigindo mestrado, especialização, mestrado e doutorado na área relacionada ao cargo. Então, você que quer ser aprovado no concurso público na área jurídica ou contábil, tente fazer especialização dentro da mesma área, que vai seguir em linha reta e não vai ficar desfocado no seu currículo, como é o meu caso. Então, para eu fechar o meu currículo, ainda vai ter um pouquinho de trabalho ainda para eu estar sendo aprovado no concurso público dentro das áreas que eu sou formado, dentro da área contábil, dentro da área jurídica e dentro. O único que está fechando aqui é dentro da área teológica, o único que está fechando, mas dificilmente vai sair um concurso para a área de ensino religioso. Por exemplo, eu fiquei aprovado aqui na minha cidade no concurso durante 4 anos, cadastro de reserva para ensino religioso, eu não fui convocado, fiquei 4 anos aprovados. E no final, eu até tentei uma ajuda, mas eu não obtive sucesso. Infelizmente não me chamaram. Para a área contábil me chamaram, mas eu não tive interesse porque era um salário muito baixo, para mim não compensava deixar a minha atividade, né? Então eu preferi continuar como contador na minha área do que trabalhar na área pública, que era um cargo de assistente, não era um cargo de contador. Enfim, o meu currículo está um pouco desfocado, apesar de eu ter todas essas qualificações. Na hora que eu vou prestar um concurso público, eu acabo não contando pontos na prova de títulos, justamente por causa dessa diferença, né, de áreas que eu me formei. Então, é uma dica aí para quem quer uma aprovação: faça dentro da sua área, não procure fazer outra, porque eu gosto. Igual eu estava fazendo, fiz ciências contábeis, aí fui fazer direito, porque eu gosto de teologia, aí fui fazer mestrado de teologia, aí fiz graduação de teologia. Lazer é uma coisa, você gostar é uma coisa, e pro lado profissional é outra coisa. Então, foque mais para o lado profissional. Na hora que você tiver uma estabilidade, tiver com um cargo bom, aí sim você vai poder fazer aquilo que você gosta. Então, deixa para fazer aquilo que você gosta depois que você ter uma boa renda, que você tiver uma estabilidade. Então, essas são as minhas dicas com relação ao concurso público. Eu quero agradecer a audiência de todos. Continue assistindo nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, e a partir de 2025 vamos nos dedicar aos estudos e à aprovação no concurso público. Que Deus abençoe a todos. Feliz 2025 a todos vocês.